Oi, a paz do Senhor. Hoje começaremos sobre os 10 passos. Vou postar no YouTube e nas redes sociais os vídeos durante 10 dias. Cada dia eu vou postar um passo. Deus abençoe. Hoje falaremos sobre o primeiro passo, arrependimento. Lá em Atos 3,19 está escrito: arrependendo-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Preste atenção, Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e sair da prática do pecado. E devemos voltar para Deus, para que os nossos pecados sejam cancelados, para que os pecados nossos sejam cancelados. Devemos nos arrepender e ir até Deus, voltar para Deus. Lá em 1 João 1,9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Devemos confessar os nossos pecados. Olha, se confessarmos os nossos pecados, devemos confessar os nossos pecados a Deus. Devemos confessar os nossos pecados, dar nome aos pecados que sabemos que cometemos. Como assim, Pedro? Vá, feche a porta do seu quarto e comece a falar para Jesus os pecados que você comete. Se eu cometo mentira, confesse a Jesus. Pede perdão pelo pecado e sai da prática. Isso é para todos os pecados. Jesus nos chama para o arrependimento. Ele nos chama para confessarmos os nossos pecados. Lá em Mateus 3,2 está escrito: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus está de braços abertos para te receber. Vá até ele, vá até Jesus. Lá em Mateus 11:28 está escrito: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vá até Jesus. Aí ele disse: vinde a mim. Ele está dizendo: vá até ele. Está cansado? Está oprimido? Vá até ele. Se você dizer sim, Jesus vai te ajudar. Vou repetir. Se você disser sim, Jesus vai te ajudar. Se arrependa dos seus pecados. Não vai ser fácil, mas deixa eu te dizer isso em um versículo. 2 Coríntios 12:9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Não vai ser fácil, mas em 2 Coríntios 12:9 diz sobre isso. Não vai ser fácil, mas a graça de Jesus te basta, e o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Diz sobre isso, porque não vai ser fácil, mas o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Está fraco? O poder de Jesus vai te ajudar. O poder de Deus vai te ajudar a sair dessa fraqueza sua. Não vai ser fácil, mas a graça de Jesus te basta. Mas Pedro, eu estou oprimido, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. Vá até Jesus, Ele vai te ajudar. Vá até Jesus, se arrependa, saia da prática do pecado. Jesus vai te ajudar. Mas primeiro você deve entender que você tem que se arrepender e sair da prática do pecado. Jesus te espera de braços abertos. Mas Pedro, ele vai me perdoar? Sim, ele vai te perdoar, ele vai. Mas tem que ser sincero, tem que ser o arrependimento sincero que vem do coração. Não adianta nada você se arrepender dos seus pecados e continuar cometendo os mesmos pecados. Você deve se arrepender dos seus pecados com arrependimento sincero, vem do seu coração, e sair da prática desse pecado. Jesus vai sim te perdoar, Jesus vai sim te renovar, te ajudar, mas primeiro você deve saber que você tem que ir até Ele, se arrepender dos seus pecados e confessar os seus pecados a Ele. Se arrepende, saia da prática do pecado e comece a viver uma vida com Jesus.
1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Devemos confessar os nossos pecados a Jesus. Atos 3,19. Arrepende-se, pois, e volte-se para Deus. Preste atenção. Arrepender-se. Se arrependa dos seus pecados e volte para Deus. Então você deve se arrepender dos seus pecados, sair da prática do pecado e voltar para Deus. Continua, vírgula, para que os seus pecados sejam cancelados. Se arrepende, volta para Jesus e os seus pecados vai ser cancelado. Então isso significa o que eu falei agora em pouco. Não adianta você se arrepender e cometer os mesmos pecados. Você deve se arrepender, sair da prática, voltar para Jesus, para que os seus pecados sejam cancelados. Mais uma vez, Atos 3,19. Arrependam-se, arrepende. Primeiro passo, volte para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Se arrepende, volta para Deus e os seus pecados vão ser cancelados. Esse é o primeiro passo. Aprendemos muitas coisas em Jesus para a honra e glória dele. Se você puder, compartilhe sobre esses 10 passos. Esse é o passo 1. Cada dia eu vou postar sobre mais passos. Amanhã, segunda-feira, vai ser o segundo passo. Cada dia eu vou postar um passo. Vou postar nas minhas redes sociais. Vai estar lá no meu site, o meu Insta, o Facebook, o site. Vai estar aqui no link da descrição. Eu vou fazer uma playlist também sobre os 10 passos. Cada dia que eu for atualizando os passos no YouTube e nas redes sociais, eu vou colocando na playlist. Vai estar no site também para te ajudar. Lá no site tem esboços sobre a pregação, tem capa de vídeo, tem um pouquinho sobre mim lá. Que Jesus venha te abençoar, que todos os projetos de Deus se cumpram na sua vida. Esse é o passo 1 sobre arrependimento. Se vocês tiverem alguma dúvida, comente nos comentários. Que Deus venha te abençoar. Que se você puder compartilhar com um amigo que está precisando escutar sobre essa palavra, um amigo, uma amiga, um colega, um professor, ou quem você conhece que está precisando escutar sobre essa palavra, não é sobre mim, nunca foi sobre mim, é sobre Jesus, é sobre a palavra dele. Então se você puder compartilhar nos seus status, ou no Insta, ou no Facebook, ou com algum amigo seu, compartilha, divulga para a honra e glória de Deus. Não é por mim, não é sobre mim, mas é sobre Jesus. Que Jesus venha te abençoar, que você venha lembrar, se arrependa dos seus pecados, volte para Deus, para os seus pecados sejam cancelados. Atos 3,19, mais uma vez, arrependa-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Se arrepende, volta para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Que Deus venha te abençoar, que no nome do Senhor Jesus, que você venha permanecer nesses 10 passos, porque vão ser 10 passos muito interessantes para mim e para você também, e para seus amigos. Que Deus venha te abençoar, que no nome de Jesus, que essas palavras que Jesus está comunicando para você, que no nome do Senhor Jesus, que venha tocar o seu coração, e que no nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha te convencer sobre esses 10 passos também, que no nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha cair no seu coração como terra fértil, e que no nome do Senhor Jesus, que Jesus venha te abençoar, abençoar sua família, abençoar sua casa, que no nome do Senhor Jesus, que esses 10 passos venham ser 10 passos abençoados para você, e que no nome de Jesus, que você venha ser uma pessoa abençoada pela graça de Deus. Deus abençoe, que você fique com Deus. Oi, a paz do Senhor. Hoje começaremos o passo 2. Ore e escute Jesus. Vou deixar um link na descrição do vídeo, uma playlist dos vídeos. Conforme vou postando os passos, vou atualizando. Veja esse e depois veja o passo 1. Deus abençoe. Lá em Filipenses 4:6 está escrito: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E hoje é o passo 2, ore e escute Jesus. Devemos orar, isso é bom. Mateus 6,6,
Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e olhe o seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Vou ler de novo, Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Escolha um lugar da sua casa com preferência que seja silencioso, como seu quarto, por exemplo. Ou escolha um lugar que seja silencioso para você orar e escutar Jesus. Devemos nos arrepender, que eu falei no passo 1. E depois devemos sair da prática do pecado. Orando, você pede perdão para Deus. Ele vai te ajudar, ele vai te sustentar. Muitas vezes achamos que Jesus não vai nos perdoar. Muitas vezes achamos que Jesus não vai nos perdoar. Sim, ele vai, mas tem que ser um arrependimento sincero de coração. O que adianta você orar e pedir perdão para Deus se você continua no pecado? Preste atenção, muitas vezes nós achamos que Jesus não vai nos perdoar. Sim, ele vai, mas ele vai te perdoar se for um arrependimento sincero, um arrependimento que vem do seu coração, um arrependimento sincero. O que adianta você pedir perdão para Deus se você continua praticando os mesmos pecados? Pecado de estimação. O que isso significa? É um pecado que você pratica ele todos os dias. Mas Pedro, eu estou orando, eu não estou conseguindo sair da prática desse pecado. Ore e saia. Não adianta. Jesus ele vai te perdoar sim, mas você deve sair da prática do pecado. E tem que ser um arrependimento sincero. A oração deve ser constante. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Devemos orar todos os dias. A oração nos ajuda em várias coisas. João 14:27. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como a mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Preste atenção, João 14:27. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo a dá. Não. Jesus não dá a paz como o mundo dá. Não. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Preste atenção, a oração é necessária. Jesus vai te dar a paz dele. Mas não se esqueça, João 16:36. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus vai dar a paz dele. Mas deixa eu te falar uma coisa, você vai sofrer tribulações. Mas olha o que Jesus disse. Tende fé e coragem, pois ele já venceu o mundo. Você vai ter dificuldades na sua caminhada com a santidade. É necessário ter santidade. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Nós devemos andar em santidade. Mas olha o que está escrito aqui. Tenha fé e coragem, pois Jesus já venceu o mundo. Você vai sofrer tribulações, você vai sofrer dificuldades, mas Jesus já venceu o mundo. Continue orando, continue orando. Jesus vai te perdoar, mas primeiro você deve sair da prática desse pecado. Vá até Ele. Jesus ele vai te perdoar. Vá até Ele. Dobre os seus joelhos e se arrependa dos seus pecados. Ele vai te perdoar sim. Ele vai te perdoar. Vá até Ele. Dobre os seus joelhos e pede perdão para Ele. Ele vai te perdoar. Mas primeiro você deve sair da prática do pecado. Porque Ele conhece o seu coração. E eu quis dizer dessa maneira. Ele conhece o seu coração. O que adianta você dobrar os seus joelhos e pedir perdão para Deus? Só que no seu coração
você tá tipo assim, ah, amanhã eu não sei, eu vou continuar nesse pecado. Jesus não vai te perdoar. Porque você já está pensando que você vai praticar esse pecado e chegando no outro dia você pratica esse pecado e pratica e pratica e pratica. Jesus vai te perdoar quando você aprender que você deve sair da prática do pecado. Quando você dobrar o seu joelho, orar, pedir perdão para Deus e ali ser um arrependimento sincero do seu coração, Ele vai te perdoar. E no outro dia você ora e não pratica mais esse pecado que no passado você pediu perdão. E ali Jesus vai te dando paz, Jesus vai te renovando, porque você saiu da prática do pecado. E Ele te perdoou, Ele te tirou da lama, Ele te tirou do mundo, Ele te tirou das trevas e te colocou na luz. Foi Ele que te encontrou, não foi você que encontrou Ele. Ele te encontrou. Como Ele me encontrou? Um dia eu estava perdido e Ele me achou. Ele me achou, Ele me colocou na luz. O dia ruim chega para todos. Não se desanime. Continue orando. Continue buscando. Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ainda que passamos pelo dia ruim, não teremos mal algum. Ainda que passamos pelo dia ruim, não teremos mal algum. Salmos 23, 4, eu repito, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ore, não saia de Jesus, não desista de Jesus, porque Jesus nunca desistiu de você. Corra até Ele, Ele te espera de braços abertos. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, dobre os seus joelhos e se arrepende dos seus pecados. Jesus, Ele está te esperando de braços abertos. Hoje, chegue, se você está trabalhando ou se você já está em casa vendo essa mensagem. Se você não assistiu o passo 1, assista o passo 1, veja esse passo 2 agora, ou você terminou de ver agora o passo 2, passe lá no passo 1, que vai estar no link da descrição do vídeo. Chega na sua casa, ou se você já está na sua casa, dobre os seus joelhos. Dobre lá agora. Não me escute. Termina esse vídeo e feche, desliga seu celular ou feche seu computador. Eu não sei onde que você está agora, mas dobre os seus joelhos e fale: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e dá nome ao seu pecado. Ore, peça perdão para Deus. Ah, Pedro, eu minto. Fala: Jesus, me perdoe porque eu estou mentindo. Ah, Pedro, eu desonro os meus pais. Jesus, me perdoa porque eu desonro os meus pais. O pecado que você está cometendo. Fale com Deus, peça perdão para Jesus e dá nome ao seu pecado que você comete. Você vai ver a sua vida mudando. Deixa eu te falar uma coisa, vai ser difícil, porque o inimigo vai tentar te buscar, mas Jesus vai te dar paz. Jesus vai te renovar. Não fuja de Jesus. Corra até Ele. Até que seja difícil. Até que as dificuldades venham. Mas até que nós passamos pelo vale da sombra da morte, não teremos mal algum. Não temeremos mal algum. Não desista de Jesus. Porque Ele nunca desistiu de você. Jesus não vai te perdoar se não for um arrependimento sincero. Jesus só vai te perdoar quando você sair da prática do pecado e quando for um arrependimento sincero. Se você dobrar seu joelho agora, Ele vai te perdoar. Mas se seu coração está pensando que amanhã vai praticar os mesmos pecados, Ele não vai te perdoar, porque você está praticando os mesmos pecados. E não é um arrependimento sincero. Mas se hoje você decidir dobrar os seus joelhos e pedir perdão para Deus e começar a viver de acordo com as escrituras sagradas, Jesus vai te perdoar, Jesus vai te renovar, Jesus vai te ajudar. Saia da prática do pecado. Viva uma vida com Jesus. Jesus vai te perdoar, Jesus vai te ajudar, Jesus vai te livrar de todo o mal. Mas não esqueça,
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. Não desista, perdoe, perdoe, peça perdão para Jesus. Peça perdão para Jesus. Perdoe dos seus pecados a Jesus. Dobre seu joelho hoje, comece a orar, comece a pedir perdão para Jesus. Hoje mesmo, agora, terminando esse vídeo. Dobre os seus joelhos e peça perdão para Jesus. Peça perdão, solte e extravase, chore na presença de Jesus. Jesus vai te perdoar. Ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar. Eu tenho certeza. Saia da prática do pecado e seja um arrependimento sincero. Ele vai te perdoar. Pratique aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ele vai te perdoar. Mas primeiro, saia da prática do pecado. Peça perdão para Ele. Seja um arrependimento sincero de coração. Ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar. Toma posse. Deus abençoe. Oi, a paz do Senhor, que você venha ter um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Hoje começaremos o passo 3. Leia a Bíblia e pratique aquilo que está escrito nela. Vou deixar o link na descrição do vídeo, uma playlist dos vídeos. Conforme eu vou postando os passos, vou atualizando. Veja esse e depois veja os outros passos. Deus abençoe. Vou deixar no link na descrição do vídeo. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Vou repetir, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus, é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é real, a palavra de Deus é o maior livro que podemos ler. Não é apenas um livro. Não, a Bíblia não é apenas um livro. A Bíblia é o livro. A Bíblia não é apenas um livro. A Bíblia é o livro. É a verdade. A Bíblia é verdade. A Bíblia é verdadeira. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia fala que Jesus é a luz. A Bíblia fala que Jesus nos ama. A Bíblia fala que Jesus nos ama. A Bíblia não precisa ser atualizada como muitos dizem. Não, a Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia é verdadeira, a Bíblia é real. Ela não precisa ser atualizada. A Bíblia é verdadeira. A Bíblia nos ensina várias coisas sobre Jesus. A Bíblia ensina que Jesus nos ama. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus amou o mundo, um amor inabalável, um amor imensurável. Jesus amou o mundo. Na Bíblia mostra que Jesus é verdadeiro. A Bíblia mostra que Jesus é o único caminho. Ele é o único caminho. Ele não é os caminhos. Ele é o caminho. Ele é o único caminho. Mas Pedro, como? Mas Pedro, tem como eu orar e não ler a Bíblia? Não. Você deve orar e ler a Bíblia. Mas Pedro, eu posso orar e não ler a Bíblia? Ou eu posso ler a Bíblia e não orar? Não, você deve fazer os dois. Vou te dar um exemplo que você vai entender melhor. Um pássaro, para voar, ele precisa das duas asas, correto? Se tirar uma asa do pássaro, ele vai cair. É igual, devemos orar e ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. Se você orar e não ler a Bíblia, é igual o pássaro com uma asa, ele vai cair. Se você ler a Bíblia e não orar, vai ser igual o pássaro, ele vai cair, porque ele não vai ter uma asa para voar. Então, se nós estamos orando, lendo a Bíblia,
nós vamos voar como pássaro. Esse é um exemplo que eu queria dar para você entender melhor. Porque um pássaro, ele precisa das duas asas para voar. Se estamos orando e lendo a Bíblia, nós vamos conseguir voar. Nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos andar em santidade, nós precisamos praticar aquilo que a Bíblia fala. Nós precisamos praticar aquilo que a Bíblia nos ensina. A Bíblia é verdadeira. Nós precisamos praticar aquilo que ela ensina. Nós devemos praticar tudo o que a Bíblia fala. Nós devemos parar de fazer tudo que a Bíblia fala para nós parar. Nós devemos fazer tudo que a Bíblia fala para nós fazer. Se não praticarmos, vamos para o inferno. Preste atenção, se você não está praticando aquilo que a Bíblia fala para você praticar, você vai para o inferno. Nós devemos praticar aquilo que a Bíblia fala para nós praticar. Se não praticamos aquilo que a Bíblia fala para nós fazer, nós vamos para o inferno. Se a Bíblia fala para nós não praticar, nós não praticamos. Se a Bíblia fala para nós praticar, nós praticamos. Ela é real, ela é viva, ela é verdadeira. Ela é verdadeira, a Bíblia é verdade, a Bíblia é real. A Bíblia é verdadeira. Muitas pessoas falam que ela não é verdadeira, ela é verdadeira. A Bíblia é verdadeira. Deus abençoe. Que esse passo 3 você venha entender tudo aquilo que é sobre a palavra de Deus, que é a Bíblia. Eu vou deixar no link na descrição do vídeo sobre o passo 1, arrependimento, e sobre o passo 2, ore e escute Jesus. Os 10 passos estão muito interligados, então se você puder assistir todos os passos, se você puder assistir, eu vou deixar no link na descrição do vídeo. Leia a Bíblia, comece hoje a ler a Bíblia. Faça um plano de leitura, comece hoje. Mas Pedro, eu não tenho a Bíblia, compre uma Bíblia. Compre uma Bíblia. Vai lá num lugar onde vende a Bíblia e compra uma Bíblia. Mas Pedro, eu não tenho muito dinheiro, compre uma Bíblia mais simples. E depois você vai comprando uma Bíblia de estudo, uma Bíblia mais cara. Mas comece a ler, comece a orar hoje. Se arrependa dos seus pecados e comece a viver aquilo que Jesus planejou para você. Você tem um propósito. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Não perda aquilo que Jesus quer para você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós devemos andar com Jesus. Nós devemos andar em santidade. Nós devemos lembrar que somente Jesus pode nos tirar do pecado. Vá hoje, dobre os seus joelhos, se arrependa dos seus pecados. Comece a orar, comece a ler a Bíblia e comece a falar com Jesus. Você vai ver a sua vida mudando. Não vai ser fácil, mas sua vida vai mudar, sua vida vai ser transformada. Não vai ser fácil. A Bíblia nos ensina que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois Jesus já venceu o mundo. Tende bom ânimo, Jesus já venceu o mundo. Que Deus venha te abençoar, que todos os projetos de Deus venham acontecer na sua vida. Assista aos outros passos que eu vou deixar no link da descrição do vídeo. Deus abençoe. Oi, a paz do Senhor, que você venha ter um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Hoje começaremos o passo 4, viva uma vida com Jesus. Eu vou deixar no link na descrição do vídeo os outros passos. Quando você terminar esse passo, passe lá. Deus abençoe. Lá em João 14:6 está escrito: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Para viver uma vida com Jesus, precisamos entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Precisamos nos arrepender, que falei no primeiro passo. Precisamos orar, que falei no segundo passo. Precisamos ler a palavra de Deus, que eu falei no terceiro passo. Precisamos viver uma vida com Jesus. Precisamos viver para Ele. Para isso, você deve viver. O que é viver, Pedro? Como nós vivemos? Como vivemos aqui? Para vivermos, precisamos de água, comida, precisamos de diversas coisas para viver.
É igual, para vivermos uma vida com Jesus, precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, precisamos andar em santidade. Para vivermos uma vida com Jesus, precisamos obedecer aquilo que está na palavra dele. Como nós vivemos aqui na terra? Precisamos de água, precisamos de comida, precisamos de muitas vezes precisamos de remédio também quando ficamos doentes. É igual. A Bíblia é o nosso renovo. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é viva. A Bíblia é verdadeira. Precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos orar. Precisamos andar em santidade. É igual. Precisamos obedecer o que está escrito na palavra dele. Para viver uma vida com Jesus, precisamos obedecer a palavra dele. Muitas vezes fazemos tantas coisas e esquecemos de Jesus. Precisamos viver. O que é viver? Viver é aqui na terra. Viver na terra, mas com Jesus. Muitas vezes vivemos aqui na terra sem Jesus. Mas precisamos viver aqui na terra com Jesus. Viver uma vida com Jesus. É você viver aqui na terra com Jesus. Ande em santidade, obedeça a palavra dele, ore, leia a Bíblia. Precisamos de Jesus. Sem Jesus, nós vamos para o inferno. Nós precisamos dele. Nós somos dependentes dele. Nós somos dependentes de Jesus. Sem Jesus, nós somos fracos. Sem Jesus, nós somos... Sem Jesus, nós não somos nada. Sem Jesus, nós não somos nada. Mas com ele, nós somos um pouquinho ainda, porque ele é a nossa força, ele é tudo. Jesus é santo, santo, santo. Jesus é lindo, Jesus é perfeito. Sem ele, nós não somos nada. Com ele, nós somos filhos dele, filhas dele. Com ele, nós somos aquilo que ele falou na palavra dele. Quando nós vivemos uma vida com Jesus, a Bíblia fala que nós somos filhos ou filhas dele. Quando nós não vivemos uma vida com ele, nós não somos filhos ou filhas dele. Nós vamos para o inferno. Quando nós não vivemos uma vida com ele, nós não somos nada. Nós só somos mais uma pessoa. Mas quando nós vivemos uma vida com ele, nós somos filhos e filhas dele. Isso já é necessário. Isso já é o bastante. Porque só de nós sermos filhas e filhos dele, ele já nos ajuda, ele nos capacita. Deixa eu te falar uma coisa, não sei como você está vivendo agora, mas se você não está vivendo uma vida com Jesus, Jesus te espera de braços abertos, ele vai te ajudar. Mas Pedro, eu não consigo sair de tal pecado. Ele vai te ajudar a você sair desses pecados. Ele vai te ajudar, ele vai te sustentar, ele vai te renovar. Mas para isso precisa ser um arrependimento sincero. Esse arrependimento precisa vir do seu coração. E você precisa sair da prática do pecado. Jesus vai te ajudar para você sair desse pecado. Ele vai te ajudar, ele vai te renovar. Ele vai te tornar filho e filha dele. Mas para isso você precisa obedecer aquilo que está na palavra dele. Você precisa viver uma vida com Jesus. Ele vai te ajudar, ele vai te sustentar. Ele vai te dar renovo. Não vai ser fácil. Eu estou falando muito isso nos outros passos, porque tem muitas pessoas que acham que viver uma vida com Jesus é só paz, paz, paz. Sim, ele vai te dar paz. Mas na Bíblia, entenda, na Bíblia está escrito: no mundo tereis aflições, vírgula, mas tem de bom ânimo, pois Jesus já venceu o mundo. Tem de bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. Muitas vezes passamos por dificuldades e esquecemos de estarmos felizes, porque Jesus já venceu o mundo. Jesus já venceu o mal. Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz por amor a cada um de nós. Ele já venceu, ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. O véu se rasgou. Precisamos viver uma vida com ele. Ele está voltando. Jesus está voltando. Mas Pedro, faz tempo que eu escuto
que ele está voltando. E ele está voltando. Jesus está voltando. Precisamos viver uma vida com ele. Ou nos entregamos agora, ou não vai dar mais tempo. Mas Pedro pode ter 10, 20, 30, 40 anos, pode. Mas se ele voltar amanhã, você vai para o céu? Se ele voltar amanhã, para onde que você vai? Como você está vivendo aqui na terra? Aqui fala, precisamos viver uma vida com Jesus. Se você não está vivendo uma vida com Jesus, você não vai para o céu. Precisamos andar em santidade. Porque para vivermos uma vida com Jesus, precisamos obedecer aquilo que está escrito na Bíblia. Precisamos orar, precisamos nos arrepender, precisamos andar em santidade. Muitas vezes achamos que só de nós acreditar em Jesus nós vamos ser salvos. Não, nós precisamos acreditar e obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Sim, a Bíblia diz, se confessarmos o nome dele, ele vai confessar o nosso nome lá no céu para nós sermos salvos. E a Bíblia ainda diz que nós precisamos obedecer aquilo que está escrito na palavra dele. Nós precisamos obedecer a palavra dele. Nós precisamos obedecer aquilo que está escrito na palavra dele. Precisamos ter amor, nós precisamos ser fiel, nós precisamos ter paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós precisamos obedecer aquilo que está escrito na palavra dele. Porque muitas vezes entregamos o nosso corpo ao pecado. E muitas vezes não nos arrependemos. Nós precisamos nos arrepender e sair da prática daquele pecado. Hoje, ore, leia a Bíblia, dobre o seu joelho. Termine esse vídeo, dobre o seu joelho. Não é por mim, nunca foi por mim. Mas é por Jesus. Dobre o seu joelho e ore. Se arrependa dos seus pecados. Entregue a sua vida a Jesus. Você vai ver sua vida mudando. Você vai ver sua vida sendo transformada por Jesus. Você vai ver a sua vida mudando, a sua vida sendo transformada e renovada pelo Senhor. A melhor coisa é viver uma vida com Jesus. A melhor coisa é ser tocado por Jesus. A melhor coisa é viver uma vida com Jesus. Mesmo nas dificuldades, Ele é fiel e justo para nos ajudar. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é santo, Ele é poderoso. Com Ele, com Jesus, nós somos mais que vencedores. Vou repetir mais um versículo aqui. João 14,6, que eu falei lá no começo. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós precisamos entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós não entendemos isso, como que nós vamos viver uma vida com Ele? Para vivermos uma vida com Jesus, nós precisamos saber que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Deixa eu te falar uma coisa. Não há outro caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Não há outro como Jesus. Jesus é santo, lindo, perfeito, eterno, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Não há outro como Jesus. Jesus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra com Jesus. Jesus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. Não há outro como Jesus. Viva uma vida com Jesus. Viva uma vida com Ele. Porque quando vivemos uma vida com Ele, nós já sabemos do nosso propósito. Jesus, Ele tem um propósito na sua vida. Quando vivemos uma vida com Ele, nós sabemos dos nossos propósitos que Ele vai entregar para nós. Ele tem um propósito na sua vida. Mesmo que hoje você não entenda que você não precisa viver uma vida com Ele. Mas você precisa, você necessita viver uma vida com Ele. Porque sem Ele nós não somos nada. Precisamos dele, precisamos da graça dele, precisamos do sangue dele. Deus abençoe. Oi, a paz do Senhor. Hoje começaremos o passo 5, que vamos falar sobre santidade. Passe lá nos outros passos, que eu vou deixar no link na descrição do vídeo, uma playlist sobre os outros passos. Deus abençoe. Lá em Hebreus 12:14 está escrito: siga a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós devemos nos santificar, senão não veremos ao Senhor. Devemos orar, ler a Bíblia, devemos nos derramar aos pés de Jesus. Devemos nos santificar cada dia mais. A santidade é necessária. Devemos sair da prática do pecado, devemos sair do pecado cada dia mais nos santificando. Se nós não nos santificar, nós não veremos ao Senhor. Nós devemos nos arrepender, sair da prática do pecado, nos santificar, sair da prática do pecado, sair do mundo, sair dos pecados. Devemos jejuar, orar, ler a Bíblia, obedecer a palavra de Deus. Isso é santidade. A santificação é você se separar do mundo e viver para Jesus. A santidade é você se separar do mundo e viver uma vida para Jesus. O que é se separar do mundo? Se separar do pecado, se separar das coisas ruins, das coisas más, se separar. Isso é santidade. Santidade não é você ser perfeito, não. Perfeito é só Deus. Mas a santidade é você sair do pecado, tirar o pecado, sair da prática do pecado, orar, jejuar, se entregar aos pés de Jesus. Santo é ser santo. A santificação. Jesus é santo, Jesus é lindo, Jesus é perfeito. Se entregue aos pés dele. Precisamos nos santificar. Jesus disse isso. Devemos ter isso na nossa rotina de vida. Devemos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus e viver totalmente para Ele. Tem pessoas que só quer se santificar em algumas partes. Não, devemos nos santificar completamente, total, de tudo. Devemos nos santificar de todas as coisas, de tudo. Não deixe a santificação para amanhã. Comece a santificação hoje. Ore, dobre os seus joelhos, leia a Bíblia e comece a se entregar aos pés de Jesus. Se arrepende, saia da prática do pecado. Precisamos nos santificar, senão não veremos ao Senhor, não veremos Deus. A santificação é necessária, é importante para a nossa vida com Deus. Se entregue aos pés de Jesus, jejue, ore, se derrame aos pés de Jesus. Jesus é lindo, Jesus é santo, Jesus é perfeito. Se entregue aos pés de Jesus. A santificação é necessária, a santificação é importante, a santificação tem que ser parte da nossa rotina de vida. Nós devemos nos santificar hoje, amanhã, depois de amanhã, depois, para sempre, até a volta do Senhor. Não adianta nós nos santificar agora e amanhã voltar às práticas do pecado. A Bíblia diz que nós devemos ser fiel até o fim, fiel até a morte, fiel até a volta de Jesus. Nós devemos ser fiel até o final. Devemos combater o bom combate e guardar a fé no nosso coração. A santificação é necessária, a santificação é importante. Então nós devemos praticar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos nos santificar. Lá em Hebreus 12:14 diz isso. Devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós devemos nos santificar, nós devemos nos purificar por dentro. Quando Jesus entra no nosso coração, tem que ser um arrependimento sincero que vem do seu coração. Quando Jesus entra no seu coração, ele ilumina o seu coração. E você vê os erros que você precisa tirar da sua vida. E você vai tirando, é um processo. Você vai se santificando, você vai tirando os pecados, você vai se santificando cada dia mais. Você vai saindo dos pecados, saindo da prática do pecado. Quando você for ver, você vai falar, é verdade, Jesus me ajudou a sair desse pecado que eu jamais imaginaria que eu saía. Ele vai te ajudar, mas com isso você precisa falar com Ele, você precisa ir até Ele. Jesus disse, vinde a mim, todos os cansados e oprimidos. Vá até Ele,
pede perdão, saia da prática do pecado e comece a se santificar, comece a ter uma vida com Ele, comece a se entregar aos pés dele. A santificação é necessária. Não se esqueça disso. Deus abençoe. Eu vou deixar o Insta, o Facebook e o site aqui no link da descrição do vídeo. Eu vou deixar a playlist aqui no link da descrição. Passe lá. Provavelmente eu vou deixar aqui na tela final também a playlist. Se você quiser, clique aqui que você vai conseguir ver os outros passos. Que Deus venha te abençoar. Que todos os projetos de Deus se cumpram na sua vida. Deus abençoe. Oi, a paz do Senhor, que você venha ter um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Hoje falaremos sobre o passo 6, jejum. Veja os outros passos que eu vou deixar no link na descrição do vídeo com uma playlist dos outros passos. Lá em Esdras 8:23 está escrito: Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Mas o que é jejum, Pedro? É um voto de abstinência de alimentos ou de outras coisas por certo período de tempo, com a finalidade de se santificar. Durante o jejum, a pessoa demonstra que o seu propósito é mais importante do que o próprio alimento, para a sua própria vontade de comer aquilo que você quer, mas por conta do jejum não vai comer. O jejum, ele é para mortificar a nossa carne e para nos santificar mais ao Senhor. E muitas vezes, quando nós jejuamos, nós somos tentados ao comer aquilo que nós jejuamos. Um exemplo, você vai fazer um jejum de uma semana sem comer carne. Muitas vezes vai parecer muita carne para você comer, mas você não deve comer, porque senão você vai quebrar esse jejum. Então, se você fez um jejum, uma semana, um mês, de qualquer coisa, eletrônico ou ficar só bebendo água, e se você quebrar esse jejum antes do tempo que você fez esse propósito com Deus, isso vai ser quebrado. Então é errado. Por que jejuar? O jejum é muito importante para anular a carne e nos aproximar de Deus. Quando estamos em jejum, reconhecemos nossas fraquezas e buscamos força em Deus. A grande conquista no jejum é um estado de completa dependência de Deus. Através do jejum, recebemos força para vencer a carne, que é o pecado, suportar o mundo e expulsar demônios, vencendo todas as fortalezas do inimigo. A santificação deve ser buscada em jejum e oração constante. Você tem muitos motivos para jejuar, principalmente se consagrar a Deus. Alguns tipos de jejum são de jejum total, sem comer nada, da hora que inicia até o momento da entrega do jejum. Sólidos, bebendo apenas água ou algum líquido por motivos de saúde. Parcial, de algo que gosta muito, como doces, café, refrigerante, etc. Prático, de algum hábito, como assistir TV, internet, ou celular ou redes sociais. O jejum tem várias maneiras. Tem a maneira de você jejuar de alimentos, de eletrônicos, de alguma coisa que você faz. Um exemplo, eu vou agora fazer um jejum de rede social. Não vou ver durante uma semana, ou um mês, ou um dia, o propósito que você fez com Deus. Vou ficar sem ver YouTube, o Insta, o Facebook, TikTok, porque você fez esse jejum. E esse jejum é muito bom. Faça jejuns. É muito importante jejuar. Nós devemos jejuar para isso nos ajudar para mortificar a carne. Nós devemos jejuar. Faça jejum de alimento, faça jejum de eletrônicos. Nós devemos jejuar. Isso é importante para nos consagrar a Deus. De acordo com as palavras de Jesus, o momento de jejum deve ser de alegria. Vou repetir. De acordo com as palavras de Jesus, o momento de jejum deve ser de alegria.
ou seja, um tempo de prazer na presença de Deus. O jejum também não pode ser feito para mostrar aos outros, e sim exclusivamente para Deus. Portanto, se não houver necessidade, não é preciso sair contando para todos que está de jejum. Como assim, Pedro, necessidade? Muitas vezes você está fazendo um jejum de doce, por exemplo. Uma pessoa pergunta para você, por que você não está comendo doce? Você fala que está fazendo jejum, entendeu? Nesse motivo, você pode falar que você está jejuando. Por quê? Porque a pessoa perguntou para você, a pessoa perguntou por que você está fazendo jejum de doce, por que você está sem ver o WhatsApp, aí você explica que você está fazendo esse jejum para se consagrar a Deus. Por que você não está vendo o WhatsApp? Por que você não está vendo as redes sociais? Aí você explica, porque eu estou jejuando. Porque o motivo do jejum não é para você sair e contar para todo mundo. Ah, vou contar para minha família, vou contar para meus amigos. Não. O jejum é para você e Deus, somente. Mas se caso a pessoa perguntar, não minta. Fala, explique. Somente para ela. O jejum não é para sair anunciando. Primeiro, tenha um propósito específico, o motivo para jejuar. 2. Planeje o tempo que vai jejuar e a forma ou o que vai se abstiver. 3. Inicie o jejum orando, pedindo perdão a Deus, pedindo força para Deus. Leia a Bíblia e louve ao Senhor. 4. Conecte ao máximo possível. Preste atenção ao máximo possível a Deus, refletindo, cantando, orando e lendo. Só abrindo um parêntese, em todo momento nós devemos nos conectar a Deus ao máximo. Quando nós estamos orando, lendo a Bíblia, louvando a Ele, sempre devemos nos conectar ao máximo. Sempre, sempre. Sempre estar conectado ali, lendo, orando. Mas aqui é só para você entender um pouco do que precisamos para jejuar. Conecte-se ao máximo possível, refletindo, cantando, orando e lendo. Fechando parênteses. 5. Ao terminar o jejum, ore entregando o propósito a Deus. Esse é o jejum. O jejum ele é muito importante. Se você está fazendo um jejum sem orar, você está fazendo dieta. Por quê, Pedro? Porque o jejum é para nos consagrar. Para nos consagrar, nós devemos orar e ler a Bíblia. Tem muitas pessoas que jejuam e não oram. Não, você deve jejuar e orar. Você deve orar. Isso faz parte do jejum, orar, ler a Bíblia, louvar a Deus. Que você venha ter um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. No link da descrição do vídeo vão ter os outros passos. Deus abençoe a sua vida. Oi, a paz do Senhor. Hoje falaremos sobre o passo 7. Vá a uma igreja biblicamente que fala da Bíblia. Vou deixar no link na descrição do vídeo a playlist dos outros passos. Se vocês puderem passar lá depois de terminar esse passo, passa nos outros passos, passo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que esse é o 7 que vamos comentar hoje. João 14, 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós devemos ir em igreja que fala da Bíblia, que prega que Jesus é o único caminho, que prega que Jesus é a única verdade, que somente Jesus é a vida. Devemos ir em igreja que fala disso, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Devemos prestar muita atenção, devemos ir em igreja biblicamente que fala da Bíblia. Mas Pedro, por que você está falando isso? E escolheu esse tema. Mas Pedro, por que você escolheu esse tópico, esse passo? No momento que eu estava pensando em colocar esse tema, pensei que devia falar disso, para você não entrar em igreja que não fala da Bíblia ou não fale de Jesus. Muitas vezes nós deparamos com falsos pregadores que não falam de Jesus. Devemos tomar muito cuidado com isso. Nós devemos entrar na igreja que fala de Jesus,
que acolhe as pessoas, que fala do amor de Jesus, que fala sobre arrependimento sincero, que fala sobre a Bíblia, que fala o que a Bíblia manda, que fala o que Jesus ordenou. Nós devemos ir em igreja que vive e pratica e prega aquilo que a Bíblia mandou. Devemos ir em igreja que falam da Bíblia e de Jesus. Devemos ir nas igrejas que falam do amor de Jesus e que pregam o arrependimento sincero. Devemos procurar igrejas que falam a verdade. Devemos procurar igrejas que falam a verdade. Devemos procurar a igreja que fala a verdade, que prega aquilo que a Bíblia fala para pregar. Devemos procurar igreja que falam a verdade na nossa cara, mesmo que doa. Muitas vezes as pessoas acham que nós não devemos falar a verdade. Nós devemos, a Bíblia disse, a Bíblia fala, falar é verdade, que a verdade os libertará. Sim, nós devemos falar a verdade com amor, mas nós devemos expor o pecado para que o Espírito Santo convença essa pessoa, para que essa pessoa se arrependa dos seus pecados. Muitas igrejas enchem as pessoas com ego e não mostram o arrependimento sincero, não fala do amor de Jesus. E essas pessoas saem felizes. Nós devemos entrar em igreja que mostra o pecado na nossa cara e que nós sairemos da prática do pecado. Porque a igreja verdadeira é aquela igreja que prega a verdade, que prega o que a Bíblia diz, que prega que nós devemos sair da prática do pecado, que prega o amor de Jesus, que prega sobre Jesus, que prega aquilo que Jesus mandou. Que vocês venham passar nos outros passos, que Deus possa te abençoar, que todos os projetos de Deus se cumpram na sua vida. Vou deixar a playlist no link da descrição, no site também. Que você venha entender que muitas vezes nós não percebemos, mas nós devemos perceber que tem algumas igrejas que não pregam a Bíblia. Nós devemos estar longe dessas igrejas. Nós devemos ir na igreja que prega o que a Bíblia fala para pregar, que ensina o que a Bíblia fala para ensinar e que condena aquilo que a Bíblia condena. Que você venha entender isso. Em nome de Jesus. Passe nos outros passos que eu vou deixar no link da descrição do vídeo. Vou postar sobre esses passos lá nas redes sociais também. E que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amanhã postaremos sobre o passo 8. Deus abençoe. Oi, a paz do Senhor, que Deus venha te abençoar. Hoje começaremos o passo 8. Seja testemunha aonde você passar. Vou deixar um link na descrição do vídeo dos outros passos. Termine esse e passe lá nos outros passos. Lá em 1 João 5,10 está escrito: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Devemos ter testemunho de Jesus, falar dele aonde passarmos, aonde estivermos, devemos falar dele. As pessoas têm que olhar para nós e ver que somos o que falamos. Se você falar que é filho ou filha de Deus, as pessoas devem olhar para você e dizer que realmente é verdade. Esse é mesmo testemunho de Jesus. Porque muitas vezes somos hipócritas. Não somos aquilo que falamos. Nós devemos ser aquilo que falamos. Devemos ser testemunhas de Jesus. Muitas vezes não somos testemunhas. Devemos ser. Mas Pedro, está difícil. Eu sei, tem dias que até passa na sua cabeça de você desistir. Mas fique firme. Continue sendo testemunha. Seja fiel até a morte. Vai ser difícil, mas tem de bom ânimo, pois Jesus já venceu o mundo. Isso só vai passar na sua cabeça,
mas ore para que isso não venha cair no seu coração. Pode até passar na sua cabeça, mas você que decide se vai cair no seu coração. Apocalipse 2:10, bem no finalzinho, está escrito assim: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser testemunho é difícil, mas é necessário. Com Jesus somos mais que vencedores. Se arrependa dos seus pecados, saia da prática e seja testemunha. Obedeça aquilo que está escrito na Bíblia. Muitas vezes esquecemos de ser testemunho. Isso está errado. Devemos ser testemunha. Mas Pedro, meu inimigo está me ferindo, está lançando palavras contra mim. Ore pelos seus inimigos. Ore. Ore pelos seus inimigos. Seja testemunha para com seus inimigos. Seja testemunha. Tem países que as pessoas estão morrendo por ser testemunha de Jesus. Tem países que as pessoas estão morrendo por ser testemunha de Jesus. Tem países que as pessoas estão morrendo por ser testemunha de Jesus. Tem pessoas que estão morrendo. Tem países que as pessoas são testemunhas de Jesus até o final. Pessoas são martirizadas por amor a Jesus. São mortas, são martirizadas por amor a Jesus. Estão sendo maltratadas por ser testemunha de Jesus. Mas Pedro, isso pode ser cansativo que você falou. Você falou 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. Mas isso tem que entrar na nossa cabeça. Tem países que pessoas são testemunhas até o final. São testemunhas de Jesus até o final. Elas aguentam até o último suspiro para não negar Jesus. E são mortas, são maltratadas, são presas, são perseguidas. Muitas vezes aqui nós não conseguimos ser testemunhas. Nós devemos ser testemunhas, independente de onde estarmos. Se estamos na prisão, devemos ser testemunha. Se estamos em casa, devemos ser testemunha. Se estamos na escola, na faculdade, no hospital, doente, liberto, nós devemos ser testemunha. Doente, fraco, forte, feliz, com fome ou sem fome, nós devemos ser testemunhas. Preso ou solto, nós devemos ser testemunhas. Claro, eu estou falando preso de você ser testemunha. Se você fez algo de mal e ser preso, a culpa é sua, né? Mas eu estou falando de você ser preso por ser testemunha de Jesus. Muitas vezes nós não conseguimos, os nossos inimigos nos cercam e nós acaba caindo, nós acaba ferindo os nossos inimigos. Não, a Bíblia fala: ore pelos nossos inimigos. Nós devemos orar pelos nossos inimigos. Nós devemos ser testemunhas. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Só sei que Jesus está voltando. Seja testemunha de Jesus. Eu não sei o que pode acontecer se não vai poder mais falar o nome de Jesus nesse país. Mas seja testemunha de Jesus. Se você está assistindo até agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que vai acontecer nesse país. Mas seja testemunha independente do que acontecer. O nome de Jesus não vai poder mais ser falado? Continue falando. Seja testemunha de Jesus. Continue sendo testemunha de Jesus. Mesmo se o nome de Jesus não poder mais ser falado. Que Deus venha te abençoar. Que todos os projetos dele se cumpram na sua vida. Deus abençoe. Oi, a paz do Senhor, que Deus venha te abençoar, que todos os projetos dele se cumpram na sua vida. Hoje falaremos sobre o passo 9, perseverança. E que Deus venha te abençoar. Eu vou deixar no link na descrição do vídeo os próximos passos. Vai estar no link na descrição uma playlist com os outros 8 passos, com mais esse que é o 9. Passe lá, termine esse vídeo e passe lá na nossa playlist dos outros passos. Vamos lá falar sobre perseverança. Lá em Gálatas 6:9 está escrito: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Preste atenção, e não nos cansemos de fazer o bem.
Não devemos nos cansar de fazer o bem, pois no tempo próprio, colheremos, vírgula, se não desanimarmos. Nós não devemos desanimar. Nós devemos ter perseverança. Nós devemos permanecer, nós devemos ter perseverança na oração, perseverança na leitura da palavra. E não nos cansemos. Devemos ter perseverança, devemos permanecer. Não devemos nos desanimar, devemos ser perseverantes. Muitas vezes oramos e lemos a Bíblia e do nada paramos. Muitas vezes nós fazemos isso é errado. A Bíblia nos ensina que nós devemos ter perseverança, continuidade, sem cessar. Mas muitas vezes nós estamos lá todos os dias orando, todos os dias fazendo o nosso devocional, que é tempo a sós com Deus. Pedro, o que é tempo a sós com Deus? É quando você fecha a porta do seu quarto e começa a orar, começa a ler a Bíblia, começa a pedir perdão dos seus pecados, começa ali se derramar aos pés de Jesus, começa a louvar, começa a adorar a Deus. Muitas vezes estamos ali na nossa devocional todos os dias e do nada paramos. Não, nós devemos continuar, nós devemos ser perseverantes, não devemos desistir, devemos ser fiel até a morte. Devemos ser perseverante, isso é bom, isso é necessário. Nós devemos perseverar. Muitas vezes olhamos para trás e queremos desistir. Não, devemos continuar. Não podemos nos desanimar, não. Não se desanime, continue firme. Mas Pedro, está difícil. Mas Pedro, as dificuldades estão me colocando para baixo. Ei, não desiste. No mundo tereis aflições, vírgula, mas tende bom ânimo, pois Jesus já venceu o mundo. Jesus já venceu o mundo. Eu sei, está difícil, mas é isso. É isso. É na dificuldade que você vai crescer. É na dificuldade que Jesus vai te renovar. É na dificuldade que Jesus vai te ajudar. Continue, permaneça firme. Devemos permanecer naquilo que Jesus mandou. Continue fazendo aquilo que a Bíblia manda você fazer. Mesmo se está difícil, permaneça. Seja perseverante. Ser perseverante é continuar, mesmo com dificuldades, mesmo estando difícil. Continue. Devemos ser perseverantes na oração, na leitura da palavra. Devemos continuar obedecendo o que a Bíblia manda nós fazer. Devemos ser fiéis até a morte. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser perseverantes. Continue firme, continue se dedicando naquilo que a Bíblia manda você dedicar. Que Deus possa te abençoar. Continue perseverante. Seja fiel até a morte. Continue lendo a Bíblia. Continue orando. Continue obedecendo o que a Bíblia fala para obedecer. Deus te abençoe. No link na descrição do vídeo eu vou deixar uma playlist com os outros passos. Vai estar o Insta, o Facebook e o site. Lá no site você vai poder ver as pregações, essas palavras. Todos os passos vão estar lá, até do 1 até o 9, que eu vou colocar daqui a pouco quando eu for postar esse vídeo. Que Deus possa te abençoar. Se você entende mais, lendo no site, você vai poder só apertar lá, abaixar, que vai abaixar o PDF com essas palavras. Se você gosta mais, você é mais visual, você gosta mais de ler, vai estar lá no site. Que Deus possa te abençoar, que todos os projetos dele se cumpram na sua vida. Não se esqueça, permaneça, seja perseverante naquilo que a Bíblia fala para você continuar. Continue firme, não desista daquilo que Jesus falou que era para continuar. Que Deus possa te abençoar. Oi, a paz do Senhor, que você venha ter um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Hoje começaremos o passo 10, o último passo. Que Deus possa te abençoar, que todos os projetos dele aconteçam na sua vida. Eu vou deixar no link na descrição do vídeo uma playlist dos outros passos. Termina esse e maratona os outros passos. Esse é o passo 10 sobre
perdão. Amanhã eu vou postar os 10 passos, tudo junto, tipo como se fosse tudo junto assim, para você poder ver do passo 1 até o passo 10. Amanhã eu vou postar esses 10 passos juntos. Que Deus possa te abençoar. Lá em Colossenses 3:13 está escrito: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Se alguém tem queixa um com o outro, perdoa, como Jesus nos perdoou. Devemos perdoar, isto é necessário. Mas Pedro, foi uma grande coisa que fizeram contra mim. Perdoe. Mas Pedro, eles estão me perseguindo. Perdoe. Mas Pedro, perdoe. Devemos perdoar. Mas Pedro, eles me perseguiram, aconteceu uma ferida no meu coração e eles estão pedindo perdão. Perdoe. Mesmo se eles não estão pedindo perdão, perdoe essas pessoas. Perdoe, isso é necessário. Pare com essa mágoa. Isto está te destruindo. Perdoe e ore. Se você fica com mágoa no seu coração, isso vai destruir você aos poucos. Perdoe essas pessoas. Ame seu próximo. Devemos perdoar. Até quando você vai ficar se lamentando? Vai lá e perdoe essa pessoa. Mas Pedro, eu sou aqueles que guardo no coração. Então você precisa se arrepender. Se você é aquelas pessoas que guardam mágoa no coração, você precisa se arrepender. Você nunca conheceu Jesus. Porque as pessoas que guardam mágoa no coração não são filho e filha de Deus. Podemos ver no versículo lá de cima: perdoe o seu próximo. Se você tiver alguma queixa com ele, ou se ele tem com você, perdoe. Porque filho e filha de Deus não pode ficar com mágoa no coração. Não, filho e filha de Deus não pode ficar com mágoa no coração. Pare hoje, perdoe essa pessoa. Mas Pedro, perdoe, perdoe e perdoe. Até quando você vai ficar com essa mágoa no seu coração? E isso está te envenenando. Perdoe essa pessoa. Se você não perdoar, você pode destruir a vida da pessoa e a sua. Perdoe. Porque a pessoa, muitas vezes a pessoa, pode ser que ela não é filho nem filha de Deus, e ela fica isso no coração. Ah, aquela pessoa não me perdoou. Aí vai ficando mal, mal, mal. Perdoe essa pessoa. Perdoe. Perdoe essa pessoa. Perdoe. Isso vai te libertar. Não fique com mágoa no coração. Isso vai te matar aos poucos. Não fique com mágoa no coração. Perdoe essas pessoas. Perdoe. Não fique com mágoa no coração. Devemos perdoar o nosso próximo. Devemos perdoar aquele que nos persegue. Devemos perdoar aquele que nos calúnia. Devemos perdoar aqueles que falam contra a nossa identidade. Devemos perdoar. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Devemos perdoar o nosso próximo. Isso tem que vir do nosso coração, tem que ser um perdão sincero. Muitas vezes, vou perdoar aquela pessoa. E isso não é do coração. Devemos perdoar com um perdão sincero, que é um perdão que vem do coração seu para aquela pessoa. Eu vou perdoar aquela pessoa. Isso tem que vir do seu coração. Que Deus possa te abençoar. Que todos os projetos dele se cumpram na sua vida. No link na descrição do vídeo eu vou deixar sobre os outros passos. Se você quiser passar lá, passe. Perdoe o seu próximo. Perdoe, não fique com mágoa no coração. Vou deixar o site no link da descrição do vídeo também, que é sobre... lá vai ter pregações, vai ter os esboços das pregações. Se você é uma pessoa que gosta mais de ler, vai estar lá os esboços dos passos, vai ter de outros vídeos também. Se você quiser passar lá, passe lá. Que Deus possa te abençoar. Que todos os projetos dele se cumpram na sua vida. Deus abençoe.